Olá, doutores, doutoras, sejam muito bem-vindos a essa aula bônus. Hoje eu vou mostrar para vocês um peticionamento real de um cumprimento de sentença ou uma execução de sentença, tanto faz. Ou seria uma ação de execução. Você sabe a diferença? Não? Vamos lá. Não se preocupe, essa é uma dúvida comum mesmo entre os advogados mais experientes, tá? Mas vamos entender a diferença entre o cumprimento de sentença e a ação de execução. Primeiro, você precisa entender e conhecer a diferença de um título executivo extrajudicial ou judicial. Mas, professor, o que é um título executivo? Um título executivo nada mais é do que um documento que comprova a existência de um crédito. Mas não é só isso. Ele precisa ser líquido, certo e exigível, coisa que você já viu na faculdade de Direito. Eu quero te mostrar a prática. Mas só para relembrar, o título judicial são aqueles que se originaram em uma sentença ou de um acordo homologado pela Justiça. Já os títulos executivos extrajudiciais são aqueles elencados no artigo 784 do CPC, como, por exemplo, a letra de câmbio, nota promissória, cheque, contratos, entre outros. Tem tudo lá no 784 do CPC. Meu compromisso com você é a prática, tá certo? Beleza? Vamos em frente então. Embora a ação de execução e o cumprimento de sentença tenham o mesmo objetivo, que é cobrar a dívida, elas têm ritos diferentes. Vamos lá. A ação de execução é fundada em um título executivo extrajudicial. Vou repetir. A ação de execução é fundada em um título executivo extrajudicial, aqueles elencados no 784 do CPC. Embora essa ação não precise de conhecimento, pois o direito já está estabelecido no próprio título, é uma ação nova, tá? Do zero. Já o cumprimento de sentença é baseado em um título executivo judicial, ou seja, uma sentença transitada em julgado ou um acordo homologado pela Justiça. Embora o artigo 509 do CPC determine que o cumprimento de sentença deve ser juntado nos próprios autos, em Sergipe é diferente. Então, se você advoga em Sergipe, preste atenção nesse tópico. Por força do artigo 274 do provimento 1 de 2017 do TJSE, o cumprimento de sentença deve ser protocolado em autos apartados por dependência da ação de conhecimento que gerou o título. Essa mudança na norma estabelecida no artigo 509 do CPC deve durar até a adequação do sistema de controle processual, que ainda estamos aguardando desde 2017. No futuro, com a mudança do sistema processual, isso vai mudar, mas por enquanto, se você tiver um cumprimento de sentença na Justiça Estadual de Sergipe, lembre-se de fazer em uma ação nova em autos apartados. Mas, professor, o que é isso? Autos apartados. Calma, é bem simples, tá? Nada mais é do que uma nova ação, porém por dependência a uma ação principal. Fique tranquilo, daqui a pouco eu vou mostrar já para vocês na prática. Essa nova ação, ela deve ser dirigida ao mesmo juiz que julgou a ação principal. Já no PJE, ou seja, na Justiça do Trabalho ou na Justiça Federal Comum ou no Juizado Especial Federal, o cumprimento de sentença é feito nos próprios autos com uma simples petição pedindo o início da execução. Tá certo? Resumindo, pessoal, e para fixar bem, é isso. Título executivo extrajudicial, aqueles do 784. É uma ação de execução, sempre uma nova ação, não é por dependência, é uma ação nova mesmo, tá? Já o título executivo judicial deve ser feito o cumprimento de sentença nos próprios autos por uma simples petição. Lembrando que se for na Justiça Estadual em Sergipe, é uma ação nova por dependência da ação principal que gerou o título. Legal? Deu para entender? Para fixar, mais uma vez, eu sou um pouco chato, mas é para fixar mesmo. Legal?
Título executivo extrajudicial, ação de execução. Título executivo judicial, cumprimento de sentença, lembrando mais uma vez, na Justiça Estadual de Sergipe, ação nova por dependência da ação principal. Beleza? Legal? Ficou alguma dúvida? Se tiver, poste aí. Vai ser um prazer responder depois. Legal? Então vamos dar início ao ajuizamento de um cumprimento de sentença real. Para você entender, trata-se de uma execução de honorários de sucumbência. Nós ganhamos a ação e a parte contrária foi condenada em pagar sucumbência no valor de 10% do valor da causa, o que constituiu, assim, o título executivo judicial. É líquido, 10% do valor da causa. É certo, pois já foi determinado na sentença e é exigível porque já transitou em julgado. Nos casos de cumprimento de sentença para cobrar honorários, temos duas observações. Primeiro, o autor da ação é você, advogado que atuou na causa. É você, advogada, que atuou na causa, não é o seu cliente. E segundo, lembre-se de não juntar a procuração para representar você mesmo, tá? Você deve instruir a ação com a petição inicial, comprovante de residência e cópia da sua AB e o título executivo judicial, tá certo? A nossa peça processual já está pronta e eu vou deixar lá embaixo no material para você fazer download desse modelo e usar no seu escritório. Tenho certeza que vai ser muito útil para você, legal? A minha pasta também já está arrumada daquele jeito que eu já mostrei em aulas anteriores e só falta agora a gente dar início ao ajuizamento dessa execução, tá certo? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos à prática. Vem para a tela. Olá, doutores. Aqui, ó, mudei de lugar, vim para o lado esquerdo da tela para não atrapalhar ali. Você vê toda a tela do que eu vou mostrar agora, tá? Essa é a tela principal do portal da advocacia. Vocês já sabem como entrar lá no TJSE. Já mostrei outras vezes. Então, aqui agora, coloque a sua OAB, sua senha e o caption, depois clique ali em login. Tá? Então vamos ajuizar uma ação nova. Como eu já mostrei outras vezes, você vai clicar aqui em peticionamento eletrônico, clique em petição inicial geral, uns errinhos que dá no TJSE, mas é comum, você só clica OK, não adianta, como eu já falei também, marcar aqui, porque vai sempre aparecer essas mensagens. Tipo de petição, é uma petição inicial. Comarca ou distrito, Aracaju. Selecione a matéria. Vai ser aonde você, onde foi julgada a sua ação principal, tá certo? No meu caso aqui, como foi uma ação de alimentos, foi no primeiro grau. No primeiro grau civil, família e sucessões. Mas se foi no juizado, você vai mostrar lá, vai selecionar aqui a matéria do juizado, né? Ou se foi da fazenda pública, enfim. Da mesma forma que você colocou a sua ação principal, é a mesma matéria que você vai colocar aqui. Tipo de atuação já está marcado advogado. Vamos selecionar o fórum. Você também já deve conhecer qual o fórum que tramitou a sua ação. No meu caso aqui foi no Fórum Integrados 3. Vamos escolher a classe. No caso de ação de cumprimento de sentença de honorários, você vai colocar aqui que é cumprimento de sentença, mas basta colocar as iniciais e mandar pesquisar. Já tenho aqui, ó, cumprimento de sentença. Vamos marcar e confirmar. Depois você vai escolher o assunto. Então, cumprimento de sentença, eu quero cobrar honorários. Então, também coloco só as iniciais e mando pesquisar. Vamos aqui, ó. Vamos escolher aqui que é sucumbência, tá? Então, honorários periciais na Justiça do Trabalho. Aqui, se for FGTS, mas no nosso caso aqui é
sucumbenciais, honorários advocatícios sucumbenciais. Vou marcar e confirmar. Lembre-se sempre de marcar o assunto principal, mesmo que tenha apenas um, tá? Aqui é o valor da causa. Aqui é o valor da causa que eu vou achar lá na minha petição inicial. Vamos abrir aqui a petição inicial de cumprimento de sentença. Lá embaixo eu tenho aqui o valor da causa. Informa o valor da causa. É aqui onde você vai informar que essa nova ação é por dependência. Lembra que eu falei? Título executivo judicial é um cumprimento de sentença, uma ação nova por dependência. Então você vai marcar aqui por dependência sim, e aqui você vai colocar o número do processo, que você vai encontrar também na sua peça inicial. Tá aqui, ó. Você pode marcar, copiar, volta lá no site e você vai colar. Clica fora. Aí ele já vai trazer aqui os dados do processo, o número do processo, a classe, ó, foi alimentos, a situação, julgado e a competência. Você não precisa marcar nenhuma dessas opções, somente caso realmente queira. As partes, você também não precisa informar as partes, já que é uma ação que vai tramitar por dependência, ele já vai trazer aqui as partes. Você precisa só fazer uma mudança. Lembra que eu falei que o autor da causa é o advogado que atuou e não o seu cliente? Então aqui ele vai trazer o seu cliente, você vai excluir essa parte, que é o seu cliente, e você vai incluir uma outra parte, que é você, tá? Tipo de parte, exequente, e aí você vai informar o seu CPF. Vamos clicar em pesquisar, selecionar aqui o endereço e clicar em vincular. Ele já traz aqui todos os dados e vamos clicar em vincular. Pronto, então já tenho aqui o exequente, o advogado da ação, e o executado. E agora nós vamos juntar os documentos. Primeiro a petição inicial, vamos procurar, já vai estar na minha pasta, instruída, como eu ensinei da outra vez, aqui, ó, todos os documentos que eu vou usar nessa ação. Então vamos primeiro o documento 1, que é a petição inicial. Depois vamos incluir o documento 2, que é o comprovante de residência e a OAB do advogado. O tipo aqui vou colocar como outros documentos. OAB e comprovante de residência. Anexar. Vamos procurar agora o documento 3, que é a sentença, na verdade aqui é o título executivo. E 4, a certidão de trânsito. Essa certidão de trânsito, quando eu fiz a explicação no início dessa aula, eu não falei de ser um documento necessário para você juntar. E na verdade não é. Alguns juízes pedem que você junte essa certidão de trânsito em julgado, mas o que não precisa, tá? Já tem ali dizendo que já foi julgado, mas alguns juízes ainda pedem. Então, só por precaução, eu sempre junto também a certidão de trânsito em julgado. Depois que você coloca todos os documentos, aqueles documentos que já estão na sua pasta lá instruída, aqui já aparece o destino, que é o distribuidor do Fórum Integrados 3, e você vai clicar em enviar petição. Pronto, pessoal, a petição já foi enviada, ele já gerou aqui o protocolo, tá certo? Inclusive, já gerou aqui também o número do processo, que você pode marcar, copiar e já consultar esse processo novo. Vamos aqui o Ctrl+V. E já tem aqui a minha nova ação,
que é uma que está já registrada aqui como a classe de cumprimento de sentença. Já foi distribuída e já está valendo a nossa ação, tá certo? Era só isso que eu queria mostrar para vocês, o ajuizamento de uma ação de cumprimento de sentença real. Essa é uma peça real que nós juntamos aqui do nosso escritório, tá certo? Legal? Essa foi a aula bônus de hoje, pessoal. Até mais e um grande abraço.